Galera, seguinte, eu não vou enrolar muito porque hoje o papo é grande, né? Eu vou trazer aqui um professor de altíssimo gabarito, vocês vão perceber, tá? Então ele tem muita coisa para falar, então não quero ficar enrolando, tá certo? Que ótimo, Renan, que ótimo. Seguinte, cara, hoje a gente está começando então o segundo encontro da série Na Jugular do Enem, né? Essa série ela faz parte de uma mentoria que eu tenho, que é a mentoria VP. Hoje a gente já tem mais de 80 mentorados que acreditaram na ideia de que a preparação para o Enem não envolve apenas conteúdo e aula, né? Para você chegar bem numa prova dessa, você tem que estar bem também fisicamente, emocionalmente e ter estratégia. Então é isso que a mentoria vem trabalhar com os alunos ao longo do ano inteiro, tá? Por que chegar bem fisicamente? Porque você vai ficar sentado muitas horas, a prova é desgastante, então o seu físico tem que estar preparado para isso, tá? Por que uma preparação mental? Porque você ao longo do ano você adquire conteúdos, você assiste aulas, só que na hora da prova você tem que estar bem mentalmente para acessar esses conteúdos. Então a preparação emocional também é muito importante nesse processo. E tem estratégia, como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, como qualquer competição que você vai participar, ou como um concurso que você vai prestar, você tem que ter estratégia para controlar o tempo da prova, para saber o que estudar exatamente e tudo mais, tá? E pensando na estratégia, o que eu resolvi fazer? Eu queria apresentar para os alunos da mentoria como que é a prova do Enem, né? Vista pelos olhos de professores renomados em cada área, tá? E aí eu resolvi convidar esses professores para trocar uma ideia com vocês, beleza? E aí resolvi abrir essa parte da mentoria para todo mundo, para a galera conhecer meu trabalho também. E caso você não consiga sucesso esse ano, no que vem, você pode entrar na mentoria, que vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, tá certo? Seguinte, hoje eu vou chamar o convidado então, deixa eu clicar aqui. Agora acho que vai. Oh, meu Deus! Nossa, quanto tempo! Deu Caraca, certo. Quanto tempo que eu não te vejo, Lau? E agora? Agora acho que tá tudo certo. Vou perguntar pra galera aqui que tá assistindo. Galera, você tá vendo dois caras extremamente lindos? Tá escutando dois caras extremamente lindos? Eu não sei quem é o outro, né? Vai ficar, Felipe. Vai ficar. Amanhã eu disponibilizo a live para vocês, tá? Tem um fã seu aí, o tal do Sacha, hein? Ele é uma pessoa assim, um pouco ansiosa por conhecimento. E é da área de exatas, viu? Olha só. Mas eu achava que ele fosse fazer humanas, né? Mas a vida nunca é previsível. Que bom. É verdade. Gente, seguinte, hoje eu tenho o prazer aqui de ter comigo, apresentar para vocês, para quem não conhece, professor Laudemir. Professor Laudemir é formado em letras pela USP, formado em português e inglês, tem mestrado em literatura também pela USP. E atualmente, ó, a lista é grande, hein? Eu vou ler aqui, Lau, para não me perder, tá? Professor de uma das maiores redes de ensino do Brasil, Sistema Objetivo, dá aula num dos cursinhos mais tradicionais do Brasil, Objetivo da Paulista, top 1 no Enem por vários anos, né, Lau? Autor de material didático do Objetivo e da GQ. É GQ que fala, Léo? Ô, Lau? Hã? E também tem um canal espetacular no YouTube, que é o Magriço Cibernético, para quem não conhece. Terminando essa live, entra lá que tem tudo de literatura e mais algumas coisinhas importantes, né, Lau? Mais ou menos, né? A gente se mais ou menos. Força, né? Ó, o Lau foi meu professor no terceiro ano do ensino médio, isso foi em 1999. Eu já falei isso para ele várias vezes e vou repetir agora, ao vivo, que o Lau foi a minha inspiração para eu dar aula. Eu não sei se isso foi bom ou ruim, viu, Lau? Mas você sabe que você foi a minha inspiração. Então é um prazer ter aqui você comigo, viu, hoje. Prazer todo meu. Prazer, sabe, uma das missões de todo mestre, todo professor é ver que o seu discípulo o supere, né? E com você eu vejo esse sonho, né, se realizando, né? Meu discípulo acabou me superando muito mais, né?
Ai, que legal, cara, que legal. Ô, Lau, acho que hoje a gente tem bastante coisa para falar aqui e eu queria começar perguntando para você assim, de início, pra você dar uma visão geral para a galera aí sobre a prova de linguagens do nosso lindo Enem. O que você tem para falar para a gente aí? Bom, o que eu acho interessante que o Enem, que acabou orientando o funcionamento de tantos outros vestibulares, né? Então, o Enem, ele é uma prova que cobra não exatamente conteúdo, quer dizer, na teoria. Né? Na teoria, não é uma prova conteudista. Ela é uma prova que vai cobrar competências e habilidades em todas as áreas, né? Ciência, natureza, matemática, que mais? Humanos, olha, fui esquecer disso, o povo na miçanga, né? Meus companheiros, ciências humanas e linguagens. Quer dizer, na teoria, não é uma prova de conteúdo, mas nos últimos 4, 5 anos, a gente tem percebido que ela tem cobrado conteúdo. Eu imagino o seguinte, é que para você mostrar que tem determinadas habilidades, você vai ter que ter um conteúdo para poder mostrar esse domínio de determinadas habilidades e competências. Mas, na teoria, o Enem, na minha matéria, que nem mais português chama, né, linguagens, olha o plural, códigos e suas tecnologias. Então, a intenção do Enem é identificar, avaliar se aquele candidato, se aquele estudante do ensino médio, está terminando o ensino médio, ele domina, ele tem competência no uso de linguagens e códigos, né? A tal da competência linguística. Que ótimo, Lau. Ô, Lau, eu tava conversando assim, né? Porque eu converso com vários professores em sala de aula, em sala de professores, né? Fora do ambiente escolar. E eu percebo assim, física, vamos pegar, por exemplo, a matéria física, disciplina física, né? A física no Enem, a física em algum outro vestibular, FUVEST, Unesp, Unicamp, apesar de terem conteúdos muito parecidos, a forma de cobrar é um pouco diferente. Né? Isso vale para química. Eu dou aula de biologia, eu percebo que a maneira que o Enem cobra a biologia é um pouco diferente também. Mas assim, o que eu percebo conversando com alunos é que a língua portuguesa é a mais diferente de todas. Tá? Pelo menos é isso que eles me relatam, os alunos. E assim, uma coisa que me chama atenção, nos cursinhos que eu dou aula, eu percebo assim, tem aula de gramática, tem aula de interpretação. E aí quem vai assistir aula de gramática, geralmente o aluno fala, quem assiste gramática é quem vai prestar vestibular. Quem assiste aula de interpretação é quem assiste aula, quem vai fazer Enem. Olá, você também tem essa sensação de que a língua portuguesa ela é uma das matérias, uma das disciplinas mais diferentes assim em relação a Enem e vestibular comparada com outras disciplinas? Bom, você tocou em algumas questões interessantes, né? Primeiro, né, que você me fala, o Enem não nasceu para ser vestibular, né? Então, houve um momento em que ele ganhou essa dinâmica. O Enem nasceu apenas para avaliar como é que está o nível desse candidato que está terminando o ensino médio. Então, a primeira diferença, o Enem não nasceu para ter vestibular. Ele acabou sendo forçado a se tornar vestibular. Então, para entrar em universidades federais, você precisa do Enem. Para conseguir um ProUni, você precisa do Enem. Em grandes universidades estaduais como Unesp, Unicamp, FUVEST, agora o Enem é a porta de entrada. Então, essa é a primeira questão. Essa seria a diferença. Ele não nasceu para ser vestibular, mas acabou se tornando. Né? O que acontece com o Enem? Ele é diferente de outros vestibulares, então você fala dessa divisão de matéria. Por exemplo, vejo muitos professores reclamando, os professores mais tradicionais, que o Enem faz essa mistura, né? A biologia está junto com o quê? Com a geografia, com a química. Então tem essa interdisciplinaridade, que é do Enem, mas você está vendo, por exemplo, a Unesp já fazia isso, tá? A FUVEST já começou a fazer isso e ela promete que vai fazer isso de uma forma muito mais intensa, porque ano passado a prova da FUVEST assustou, porque você vinha essa diferença, né? Tem um bloco só de física, só de química, só de matemática, agora veio tudo misturado. E está querendo fazer mais intenso nos próximos vestibulares. Então o que acontece? Diante dessa perspectiva de que os vestibulares estão mudando, o Enem está puxando isso, o FUVEST é um vestibular que puxa, acontece uma mudança no FUVEST, isso vai influenciar os vestibulares. Não estou querendo dizer que o Enem é um grande modelo, até acho engraçado a gente falar isso, né? O Enem, na verdade, o que acontece é o Unicamp que é o grande modelo. O Unicamp é a diva que o Enem quer copiar, né?
Mas o que acontece? Para você, como eu acabei de falar poucos minutos atrás, você para demonstrar que tem certas habilidades e competências, você tem que ter conteúdo, tá? Então, cai coisa de gramática? Pouco. Mas, por exemplo, esse conhecimento que você tem de gramática, você vai usar na redação, né? Concordância, regência, né? Você pode usar na interpretação de um poema. Né? Por que esse poema é tão expressivo? Aliás, eu uso essa palavra que eu odeio. Expressivo para mim não quer dizer nada. Mas quando ele fala expressivo, ele quer dizer o quê? O que quer dizer? O que chama a atenção nesse poema? Então, às vezes, aquele conhecimento que se usou em gramática, que se aprendeu em gramática, que se aprendeu em literatura, não é que o Enem vai perguntar exatamente aquela coisa, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva ou adverbial. Ele não vai fazer essa pergunta. Mas eu vou precisar desse conhecimento, né, para conseguir responder essa questão. Então, o aluno que vai prestar Enem não vai ficar só na análise de texto. Ele precisa do conhecimento de geografia, de história, filosofia, que mais? Sociologia, até biologia, gramática, redação, para poder aplicar na interpretação. Porque na interpretação de texto é uma coisa muito, muito interessante, né? Eu vejo assim, a área mais nobre de português, mas muitas vezes é mais desprezada. O pessoal fala, é só ler, mas o pessoal não sabe ler, né? Então, exato, o pessoal é só ler, mas o pessoal não sabe ler. Então, para você ler um texto, você precisa de todo esse, tá na moda falar essa palavra, esse arcabouço. E são as aulas de gramática, são as aulas de redação, são as aulas de literatura, são as aulas de sociologia, filosofia, tudo que é aula, até matemática, física, que não é da nossa área, mas só o fato de você estar ativando o cérebro para a interpretação, isso tudo vai te ajudar na interpretação de texto. Então, uma prova meramente interpretativa? É meramente interpretativa, mas eu vou precisar de todo esse conteúdo das outras matérias para fazer essa interpretação. Entendeu? Olá, eu lembro que quando eu estudava, faz um pouquinho de tempo, né? Uns 20 anos atrás, eu lembro que, por exemplo, a língua portuguesa ela tinha divisões, né? Tipo, gramática, morfologia, análise de texto, literatura, né? Então, você acha que essa divisão não faz mais sentido para o Enem? Não. Em termos assim de, a grosso modo, eu vou fazer, não faz mais sentido. Grosso modo, como você bem falou, não faz sentido. Então, a prova não está dividida nisso. E os próximos vestibulares, como o FUVEST, a Unesp já está tentando fazer, eles prometem também fazer isso. Não tem mais essa divisão. Mas eu preciso desse conteúdo para poder interpretar o texto. Ou, né, essa outra coisa que eu esqueci de falar, como é que funciona as questões do Enem. Toda questão, ela funciona como um problema que você vai ter que resolver. Né? Então, o enunciado propõe um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Por meio da leitura do texto, da manipulação do texto, em todas as matérias, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. É sempre um problema que, como é que eu resolvo? Manipulando aquele texto. Que é diferente de outros vestibulares. Né? Em outros vestibulares você deve acompanhar bem, todos nós acompanhamos bem. Você tem um enunciado que faz uma pergunta e o que o candidato faz? Ele vai ficar olhando a alternativa A, não é isso. Depois vai na B, não é isso. Depois vai na C, não é isso. Não, no Enem é diferente. O enunciado joga um problema, eu vou resolver como? Olhando para o texto e, na lógica, isso é teoria, que às vezes não funciona no Enem, né? Eu sei a resposta antes de olhar para as alternativas. Então, essa nossa, enunciado o texto. Então, eu vou ter que mostrar que eu sei ler esse texto, tá? E repito, eu vou repetir, e sempre, até o final da vida, até o último instante, quando estiver lá, no leito da morte, você precisa de todas as matérias, porque a vida é isso. O Enem parece que é uma preparação para a vida. Acho que é o lema do Enem, né? Em toda a vida, você precisa de todo esse conteúdo, interpretação de texto, análise de texto, para você viver mesmo, né? Você tem que usar toda a sua experiência. Né? Você não consegue fazer nada na vida, inclusive as questões do Enem, se você não conseguir ativar toda a sua experiência. Isso é inegociável. Inegociável. Né? Assim como beber água, isso também é inegociável. Aliás, saúde, Lau. Saúde. Esqueci. Tava tão nervoso pra falar com o Diego, vou falar com o Diego, né? Meu Deus. Ô, Lau, deixa eu te perguntar uma parada. Você vai poder responder isso para mim.
Língua portuguesa, eu acho assim, comparado com as linguagens no geral, né? Comparado com as outras áreas, ela é a menos conteudista, comparado com matemática, com humanas, comparada com natureza. Eu acredito que ela seja a menos conteudista. Tá? Todas a gente precisa de interpretação, mas eu acredito que na prova de linguagens a interpretação é o verdadeiro carro-chefe, né? Por que eu falo isso? Um aluno que vai fazer a prova de biologia lá em ciências da natureza, se ele não tiver conteúdo, ele vai conseguir fazer uma, duas questões no máximo. Se um cara física não tem nenhum conteúdo, ele vai tomar um pau em física gigantesco, né? Agora, nas linguagens, para ele fazer 40, 42 acertos, ele tem que ralar, ele tem que estudar. Mas eu acredito que só com a interpretação, ele consegue fazer umas 25, 30 questões ali. Que eu acredito ser um número expressivo. Talvez não 25, mas vamos estar aí metade da prova. Talvez só com interpretação, eu acredito que ele consiga fazer, tá? Eu não sei se essa é a sua visão, mas se isso for real mesmo, tá? Você acredita que a língua portuguesa, comparada com as outras, ela quer menos conteúdo do aluno? Não é que ela tem, não é que ela queira menos conteúdo, é que é o seguinte, a língua portuguesa é algo que você usa no dia a dia, tá? Não estou menosprezando a sua matéria, né? Mas, por exemplo, no dia a dia, eu não vejo, por exemplo, a gente sair de casa e se perguntando, isso aqui é uma briófita ou uma pteridófita, né? Peraí, essa reprodução como é que é? Prógama ou... Como assim? Você não faz esse questionamento durante o dia? Não sei se você está vivendo numa bolha. Você está numa bolha. Mas eu não vejo no dia a dia, né? Peraí, como é que eu calculo a hipotenusa, isso aqui? Não é uma coisa que é no dia a dia, tá? Agora, o que acontece? A linguagem é natural, né? É algo que é do nosso dia a dia. Então, muitas das questões do Enem, na verdade, elas estão lidando com coisas que já fazem parte do cotidiano. Por exemplo, uma coisa que o Enem está apaixonado nos últimos anos é aquele que você reconhece que aquele texto que está fazendo um comentário sobre aquele livro, você lê num jornal, né? Isso é uma resenha. Então, você constantemente entra em contato com a resenha. Então, qual é a função social, que é uma coisa que o Enem, uma das habilidades, uma das competências que o Enem cobra? A função social desse texto. Eu estou lendo um comentário que o cara fez sobre um filme, sobre um joguinho, sobre um álbum de uma música, né? Sobre alguma música, algum álbum, um filme, quer dizer, de algum livro. Então, veja, isso aqui, a gente vê isso tudo constantemente, mais do que, creio eu, né, mais em contato com textos que vão falar sobre esse filme é bom. Será que o novo Indiana Jones é bom ou é mais do mesmo? Então, quando você vai ler esse comentário, é uma coisa que já faz parte do seu dia a dia. Né? Mais do que, por exemplo, saber se é criptógrafo ou fanerógrafo. Né? Não estou menosprezando, mas veja, o que acontece? Por que o aluno tem aquela impressão que é mera, é só interpretação? Porque é algo que ele faz constantemente no seu dia a dia. É lógico que quem tem mais conteúdo consegue fazer melhores interpretações. Isso não só no Enem. Por exemplo, num momento político, nas decisões da vida. Nossa, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer medicina, engenharia, direito? Então, quem tem muito mais conteúdo, às vezes quem tem muito conteúdo fica perdido. Eu não sei se eu faço medicina ou engenharia, né? Se eu compro uma bala de hortelã ou uma bicicleta. Mas, às vezes, é o que também acontece no Enem. Às vezes a gente vem com tanto conteúdo para responder uma questão que a gente fica na dúvida. Peraí, qual é a resposta disso? Mas, em geral, veja, o conteúdo, quanto mais... por isso que você tem, por que você tem a impressão que é mera interpretação de texto? Porque é algo que a gente já faz constantemente. Mas a boa interpretação de texto, para você saltar dessas 20 questões que você está falando para 40, aí sim, eu vou precisar de prática, de leitura, que nós já fazemos todos os dias. Todos os dias nós lemos sempre. Né? Códigos, né? Então, quando você está no carro, quando você sabe o que você tem que fazer, você dá seta. Né? Quando você vai fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda, quer dizer, é uma forma de mexer com códigos. Constantemente a gente mexe com códigos, constantemente a gente mexe com linguagem. Mas o melhor desempenho em relação a isso é que para quem tiver mais conteúdo. Mais conteúdo garante mais vantagem em tudo, inclusive na interpretação de texto.
Entendi. Eu fico meio receoso com a prova de linguagens em qual sentido? A galera colocou na cabeça que é interpretação. Não, a prova de linguagens é interpretação. E o meu receio é o quê? Que eles colocaram na cabeça que não precisa estudar. Que é só ler o que você falou. É só ler, né? Que interpretar, saber interpretar, que ele vai bem na prova de linguagem. A gente sabe que não é assim. E isso pode ser um erro fatal para ele, né, numa prova de linguagens. É um erro fatal demais, porque, veja, tem muita gente que não consegue, eu vejo muitos alunos que não conseguem responder as questões porque não sabem interpretar. Não sabem, na verdade, ler. Então, ler, principalmente a parte de humanos, o pessoal fala, vocês literatura inventam qualquer interpretação. Não é qualquer interpretação. Você tem que ter esse treino de o que e como interpretar. Você lê um poema, você lê um quadro, você não chuta qualquer tipo de interpretação. Eu levanto uma interpretação e vou procurar outros elementos dentro do texto que confirmem isso. Ou seja, uma pessoa que está treinada, uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa que está tarimbada, ela consegue interpretar melhor. Então, repito, é assim, uma prova meramente interpretativa. Mas existem interpretações e interpretações. Quem estuda bastante consegue ter mais arcabouço para acertar nas interpretações. Repito, é uma prova só de interpretação. Mas para fazer uma boa interpretação, eu preciso de conteúdo. Entendi. Ô, Lau, interessante, cara. Eu tô pensando assim, eu tô me colocando no lugar do estudante agora. Colocando no lugar do estudante, porque a gente tá falando da interpretação, né, do conteúdo e tudo mais. Hoje, por exemplo, ontem de manhã, eu tava estudando para preparar essa live, e aí eu fui pegar um material que eu trabalho, né, e esse material tem todas as áreas, e eu falei, cara, eu vou dar uma olhada na área de linguagens, tá? Mas é um material não voltado para o Enem, é um material de aluno de um cursinho tradicional. E assim, fui na parte da língua portuguesa, e cara, é muito conteúdo. É muito conteúdo, né? São 7 apostilas, se eu não me engano, são 32 módulos, se eu não me engano, são 4 frentes, então para quem não entende, cada 4 frente é uma área da língua portuguesa, e aí dentro dessa área tem 32 módulos, então se multiplicar por 4 dá mais, quase 130 módulos, né? Mais ou menos. Tô fazendo uma continha rápida aí, uns 130 módulos, então é muito módulo, é muito conteúdo. É muito conteúdo que está ali na apostila. Às vezes o aluno olha para aquilo e ele vai se preparar para o Enem e ele não tem, né, uma boa bagagem, está começando agora a preparação, nunca se preparou para um vestibular ou para um Enem, né, falando do Enem. E às vezes ele olha para aquilo e fala assim, caraca, é muita coisa que eu preciso saber. Muita coisa que eu preciso saber. E assim, eu sou da ideia de que ninguém vai saber tudo na prova do Enem. Isso é fato. Tanto é que nunca gabaritaram o Enem nos moldes tradicionais. Lá no comecinho era fácil gabaritar, era mais tranquilo. Hoje, nunca gabaritaram, ainda não gabaritaram, se não me engano, desde 2012, não gabaritaram a prova do Enem. Então, isso mostra que é impossível saber tudo, tá? Então, eu me colocando no lugar do aluno, olhando para todo aquele índice de linguagens, vendo que é muita coisa, sabendo que não vai dar para aprender tudo. Você acha que seria interessante ele estudar ou se basear no estudo nas provas anteriores do Enem, para ele saber exatamente o que ele deve priorizar, o que ele deve focar? Esse é um passo fundamental em qualquer prova, não só no Enem. Então, quem vai prestar para o VEST, o Unesp, o Unicamp, qualquer outro vestibular, GV, pega os últimos 3 anos, 4 anos, no Enem os últimos 5 anos. Assim você vai saber em que terreno você está pisando. Né? Então é interessante, é um passo importantíssimo. Pega as últimas provas, faça as questões, e aí você vai perceber que há uma constante. Por exemplo, quer estudar mesmo? Cara, mas eu quero conteúdo. Por exemplo, você vai ver que sempre tem questões sobre variedades linguísticas. Todo ano, no mínimo 3 questões. Sempre você vai ter questões sobre variedades linguísticas. Uma, querendo que você reconheça que variedade é essa. Outra, querendo que você diga, mas por que o cara está usando essa variedade? Outra, querendo que você diga, por que o cara está usando a norma culta aqui? Então, é uma constante, você vai ver. Sempre tem questões que perguntam sobre funções da linguagem, né? E sempre tem questões que trabalham com vanguardas, modernistas, a função social do texto. Isso aqui é uma resenha. Elementos de argumentação. O que esse cartaz está utilizando para convencer você a tomar uma atitude?
Daí você vai perceber que sempre há uma tendência. Então isso vai te orientar melhor. Outra tendência, você vai ver que todas as questões do Enem, que elas estão preocupadas, é o seguinte: eu vou garantir uma vaga para aquele sujeito no ensino superior, seja numa federal ou seja via para a Uni. Então é dinheiro público que está sendo investido para aquele sujeito. Então não pode ser um dinheiro jogado fora, tem que ser um cara que vai saber retornar isso para a sociedade. Então você vai ver que há uma constante sempre, em nome disso, eu quero alguém que seja antenado com o Brasil, com os problemas do Brasil. Então você vai ter questões ligadas a, por exemplo, identidade nacional, que mais eu poderia indicar? Questões ligadas a direitos humanos, que mais? A respeitar as variedades de arte. Então, a variedades de cultura, a cultura de resistência. Então, veja, é interessante esse aluno pegar essas últimas provas e começar a perceber a tendência, saber o que o Enem cobra. Assim ele não vai ser pego surpresa, né, na hora de fazer o Enem a sério, a ferro e fogo, né? Lau, que assim, quando a gente fala, eu, por exemplo, falo muito na mentoria, galera, vocês têm que fazer provas anteriores, né, dos 5 anos anteriores, 6, 7, dependendo da banca que você vai fazer. E a galera vem com uma ideia de fazer prova anterior do seguinte, tá? Eu vou fazer a prova do Enem de 2021. Aí eles vão lá, fazem a prova, depois da prova, o que eles querem saber? Quantas eles acertaram, quantas eles erraram, para ficar feliz ou triste, acabou. Mas a ideia de fazer a prova anterior não é para ver como que ele está indo na prova. Quando a gente fala para um aluno, faça a prova anterior, é para ele estudar a prova anterior. É para ele saber o que cai em geografia, o que foi cobrado em matemática, o que está sendo cobrado em literatura. A gente não quer saber se ele foi bem ou mal. Uhum. A gente quer que ele entenda os conteúdos que estão sendo mais cobrados. Então eu percebo que os alunos, eles ainda são um pouco, não sei se é essa palavra, mas um pouco juvenis, né? Eles são muito crus nesse sentido de preparação. Eles estão preocupados com acerto e erro. Acertou bastante, fica feliz. Errou bastante, fica triste. E, na verdade, a ideia de fazer uma prova anterior não é essa. É ele conhecer a prova. É o que você falou. Saber onde ele está pisando, o que a prova quer dele, os conteúdos mais incidentes, e assim vai. E a galera não tem essa noção ainda hoje. Sim. Você tem razão. Então, é importantíssimo ele fazer isso, não preocupado se eu vou acertar ou não. Gente, aquela prova já foi. Não vai cair de novo aquela mesma questão, mas você precisa conhecer a prova, né? Conhecer a filosofia dela, para não ser surpresa. Desculpa, te cortei, pode continuar. Surpresa, né? Então, essa seria a intenção, esse seria o ideal. Exato. Eu fiz um e-book ano passado sobre os 10 últimos anos do Enem. Cara, e assim, quando a gente começa a estudar Enem, a gente consegue encontrar um padrão. Biologia tem um padrão de prova. Tanto é que no e-book eu acabei dando dicas de possíveis assuntos que poderiam aparecer na prova. E assim, eu fui específico. Não falei, por exemplo, assim, organelas. Pode cair organelas. Não, eu fui enfático. Eu falei, vai cair mitocôndria. O que aconteceu? Caiu mitocôndria. Problema ambiental, vai cair esse problema ambiental. E caiu aquele problema ambiental. Sem querer me gabar, das 15 de biologia, 13 estavam no e-book. Então, quem viu só o e-book, acertava 13 questões de biologia, das 15. Então, a gente encontra um padrão, né? E aí o aluno fala assim, nossa, o cara é mágico. Não é mágico. A gente estuda e sabe exatamente o caminho que tem que seguir, né? E a linguagem é assim também, não tem diferença, né? Eu tenho até que compartilhar a experiência dos aprovados. E os aprovados, eles fizeram exatamente isso. Tem um pessoal, que eu sou de humanas, eu ia te contar uma coisa, mas não vou contar, porque eu sou de humanas, não sei contar, né? Mas, eu sou de humanas, né? O que acontece? Teve um aluno que me mostrou, nossa, umas tabelas que eu não conseguia entender nada, né? Ele agora está fazendo medicina na USP, aqui de Ribeirão. Mas ele falava assim, olha, você estudou como é que funcionou a prova da FUVEST do ano anterior, né? Ele não queria saber que caiu, mas ele queria saber como é que funcionou a prova, o conteúdo, a pontuação do último classificado, né? Onde ele foi bem, em que matéria, onde ele falhou, em qual matéria, né? Como foi a constante. Então ele
estudou a prova. Eu não digo que você precisa fazer isso, esse tabelamento que até eu ficava assim, aham, entendi, mas não precisa fazer esse tabelamento da prova. Tem gente com as... Seja feliz se você conseguiu fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer é que estuda a prova, veja como é que ela funciona, porque aí você vai estar muito mais seguro, até você vai conseguir estudar melhor, né? Você vai ter um melhor desempenho. Nossa, eu lembro que ano passado você fez uma live muito bonita, né? Falando sobre sua própria experiência pessoal, como aprovado. E me fez lembrar um pouco, parece que a gente se vê repetido nos alunos. E me fez lembrar como é que eu consegui passar no vestibular, porque desde o primeiro ano do ensino médio, o que eu fazia? Eu pegava os vestibulares, que naquela época, eu sou do século, tá? Que naquela época as resoluções apareciam nos jornais. Eu tinha que comprar jornal. Hoje não, está muito mais fácil. Você puxa na internet. E aí eu ia vendo a prova, como é que funcionava a prova. Então, olha, não conseguia acertar essa questão, vou ter que estudar esse módulo, não sei o quê. Mas engraçado, eu também acabei fazendo isso que você falou. Acabei vendo como é que funcionava a FUVEST. Tanto que eu fui tranquilo para a prova da FUVEST, até tranquilo demais. Hoje eu não estaria tão tranquilo assim, né? Porque eu pensava, a USP, né? Isso, peso que era a USP, mas eu fui tão tranquilo e me ajudou muito, né? Então, estudar a prova, ver a prova, conviver com ela, é importante, te dá muito mais segurança. Lógico, e assim, porque o aluno acha que se ele estiver fazendo isso, ele vai estar perdendo tempo. Porque para ele, para a maioria, né? Para a maioria, eles acreditam que o que tem que ser feito é o quê? Conteúdo, 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 conteúdo. Aí o cara está estudando crase, mas ele nem sabe se cai crase. Verdade. Ele tá se matando, querendo saber se a oração é subordinada ou é não sei o que, assindética, sindética, nem sei se existe isso mais. Mas isso não cai, entendeu? Então, ele tem que conhecer, cara. Ele tem que conhecer. É o que você falou, ele tem que saber o terreno onde que ele tá pisando. É igual um cara, um técnico de futebol, ele tá treinando o time dele, e ele, o que ele faz antes? Ele vê vídeo do adversário, como que o adversário joga, ponto fraco, ponto forte, para ele montar o time dele, a estratégia para enfrentar aquele adversário, né? E é isso que a galera tem que fazer, cara. E os próprios jogadores também fazem isso, né? Mas o que acontece? Eu não sei de onde os alunos tiram essas ideias, desses canais de YouTube, né? Alguns não são nada confiáveis, né? Então, eles tiram umas ideias, assim, que... Gente, eu odeio esse pessoal falar, a pessoinha fez 900 pontos no Enem, na redação, olha, eu tenho dicas para redação. E você vai ver, são umas dicas nada a ver. E o povo acredita nisso, né? O povo crê nessas coisas, nessas dicas. E aí vai, quer dizer, acredita no que o que se diz, sei lá se a pessoa realmente foi aprovada, naquilo que se diz que foi aprovado, né? E vai ver se aquilo que a pessoa fala realmente cai na prova. Eu lembro, eu sempre conto essa história de apareceu no meu Instagram, para tirar dúvida, uma pessoa falando assim, olha, eu sei que para fazer a prova da FUVEST, professor, eu tenho que estudar Bauman. E eu já, oi? De onde você tirou essa ideia? Né? Mas ele me deixou, nem me ouviu, né? De onde você tirou esse Bauman, né? Agora, quais são os filósofos que eu preciso estudar para fazer uma redação do Enem? Mas falei, de onde você tirou essa ideia? Né? Então, tem um monte de gente, esse problema de coaches, né? Que não são nada assim, como é que eu vou dizer? Confiáveis. Tem um monte de gente espalhando informação que é irresponsabilidade isso. Né? Então, porque, de fato, o que eles estão ensinando? Que uma dica de um caminho mais fácil. Né? E, na verdade, não é um caminho mais fácil. Você tem que ter essa questão. Os aprovados, eu não conheço ninguém, pode ser que alguém fale, não, sou eu, mas eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado seguindo o caminho mais fácil. Né? Seguindo forma. É questão de disciplina, né? É questão de estudar, né? E, aliás, como você fala, não é se matar de conteúdo, é ver o que cai na prova. Né? Também não é se matar, você tem que também ter o quê? Até parece que eu sou coach, né? Você tem que ter o quê? Uma disciplina para ter um lazer. Todos os aprovados que eu vi, eles tinham momentos de lazer, de descanso, de uma atividade física, né? Musculação principalmente, ou futebol, ou uma arte marcial para descarregar o nervosismo. Então é saber se disciplinar. A disciplina é inegociável. Não é aquela coisa, não vou me entupir de conhecimento. Eu vejo vários alunos que se mataram de estudar, quase que se pudesse estudar 24 horas por dia, se entupia de pó de guaraná, mas
não tinha disciplina. Né? Quer dizer, essa falta de disciplina se entupia, mas não tinha ordem, não sabia negociar os seus estudos. Então, flopava, fracassava no vestibular. Olá, é a famosa quantidade, né? Eles acreditam que a quantidade é melhor que a qualidade, né? E a gente sabe que essa máxima aí não vale para a maioria das coisas, né? A qualidade acho que sempre supera a quantidade. Exatamente. É lógico que eu vou precisar da quantidade, mais coisa, mas eu tenho que saber organizar, disciplinar essa quantidade. Então, não é que eu estou jogando fora a quantidade, mas, primeiro plano, qualidade. Como você estuda, como você se comporta, qual é a tua qualidade de vida, né? Não se entupa de pó de guaraná para cortar o sono, para ter mais horas de estudo. O seu cérebro vai pifar, você não vai conseguir estudar, né? Perfeito. É isso. Ô Lau, deixa eu te perguntar, cara, em relação à literatura, porque eu abri uma caixinha de perguntas, né? Esses dias para a live de hoje, né? E teve alguns alunos que perguntaram sobre literatura. Acho que literatura não tem aquele peso nas costas dos livros, né? Das obras literárias. O Enem não cobra nenhuma obra literária assim, que você tem que ler tal para fazer a prova. A parte de literatura também é mais interpretativa, Lau? O que você poderia falar para a gente? Olha, ela é interpretativa, mas aquilo que eu já falei, se você tem conteúdo, se você tem arcabouço, a sua interpretação é muito bem feita. Então você não vai ter, por exemplo, questões, nem se faz mais esse tipo de questão, né? Quem escreveu esse livro, né? Ou você não vai ter, no caso, como na FUVEST, como na Unicamp, uma pergunta específica daquela obra. E o mais engraçado é que essas questões de FUVEST, Unicamp, que são específicas daquela obra, elas vão exigir também interpretação. Quem tem mais arcabouço interpreta melhor, né? Até as questões específicas de livro. Mas o que acontece em literatura? Você não vai ter que saber, digamos, decorar a periodização literária, as características das escolas literárias. Mas, se você tiver noção de como o romantismo trabalhava com a identidade nacional, você tem que saber o diálogo que o modernismo faz com o romantismo, você tem que saber o que foi produzido na década de 1970, uma literatura de resistência, uma literatura que vai protestar de forma direta ou indireta, ou metafórica ou simbólica contra a ditadura. Você tem que lembrar que Machado cai sempre, né? Mas você vai ter que lembrar como é que funciona a ironia machadiana, como é que o Machado interpreta, analisa, mostra a sociedade dele. Então, o aluno que assistiu a aula de literatura e não apenas ficou copiando em 1881 Machado de Assis inaugurou, não é isso. Mas aquele aluno que ficou, como é que eu digo, interpretando o texto, então é isso que cai. A literatura também é para interpretar. E só interpreta bem quem tem treino, prática de leitura. Né? Então literatura cai? Cai. Mas não como cai nos outros vestibulares. É uma prova, eu diria, que eu sempre vou falar, meramente interpretativa, sim, mas como é que eu vou fazer essa interpretação? Eu preciso de arcabouço, eu preciso de aquilo que os corretores de Enem falam, repertório cultural. Então, repertório cultural é válido na redação, sim, mas isso vai ser bastante útil na tua capacidade de interpretação de textos, inclusive os textos literários. Aqui a diferença é que um texto literário nada mais é do que um texto. A diferença é que ele é um pouco mais sofisticado, ele é um pouco mais elaborado, tem um pouco mais de frescurinha, porque é um texto artístico, é um texto estético. Entendi. Olá, então assim, você acha, em relação às escolas literárias, o aluno tem que ter uma noção básica de cada escola, tipo, como que é o romantismo, o realismo, o parnasianismo, essa parada é importante. Isso, você tem que saber, fulano escreveu tal obra, não é isso? Tem que entender como é que funcionavam as escolas literárias, que uma das habilidades do Enem é concepções de literatura. E cada escola literária tem uma maneira de enxergar o que é literatura, o que eu posso considerar texto literário ou não. Então ele tem que reconhecer no texto características de uma escola literária. É lógico que grandes escritores, os monstros sagrados, né, por exemplo, Mitocôndria, cai no Enem. Então, assim, na nossa matéria, Machado cai. A literatura dos anos 70 vai cair. Então lembra, a década de 1970 era ditadura. Como é que esses artistas protestaram contra os anos 70? A literatura contemporânea hoje também cai. Né? Então a literatura do início do século XX, que era o primeiro momento em que os caras começam a se perguntar
O que tiver errado no Brasil? Então são caras super preocupados em investigar a realidade nacional, a literatura que vai falar sobre a questão racial, né, a questão da mulher. Então isso o aluno vai ter que ter noção, vai ter que ter conhecimento, vai ter que ter conteúdo sobre isso. Então literatura cai sim, assistam as aulas de literatura, que quando o professor fica no blá 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 blá, blá ele está te alimentando de repertório cultural, para conseguir o quê? Interpretar texto. Tá? Não é uma aula que vai ser cansativa? Pode, mas nada é ser conseguido de graça, né? Né? É inegociável. Eu preciso o quê? Ler, e para ler bem, eu preciso ter conteúdo, ter repertório cultural, ter arcabouço. Então, literatura cai, mas não daquela forma que todo mundo pensa, que é a convencional, né? Sobre que escritor é esse, qual escola literária ele é. Não vai com essa pro Enem. Talvez caia naqueles lugares que, sabe, errando ou não, você passa. Você está aprovado de qualquer jeito. Olá, Lau, deixa eu te perguntar uma parada. Você acha que, assim, conhecer a escola literária agiliza tempo do aluno? Pensando assim, por exemplo, ó, vamos imaginar, eu até fiz uma pesquisa aqui para não falar caca aqui na live, tá? Mas não sei porquê, eu passei na rua Olavo Bilac hoje, aí lembrei do Olavo Bilac hoje na hora que eu estava procurando. Eu pensei assim, se cai um texto do Olavo Bilac, certo? Ele começa lá a ler o texto do Olavo Bilac. Se ele sabe que o Olavo Bilac é parnasianista, acertei? Acertou. Obrigado. Né, porque, veja... Não, mas peraí, só para eu terminar meu raciocínio. Ele sabe que ele é parnasianista. Aí... ele conhece as características do parnasianismo. Lá nas alternativas, vai ter característica do romantismo, do realismo, do simbolismo, do parnasianismo. Então, se ele já sabe uma característica do parnasianismo, ele já vai lá na questão e já mata ela com mais rapidez, uma agilidade para Enem. Você acha que isso é válido ou não? Vamos com calma, né? Então, eu fico muito pé atrás com macetezinho, né? com dica, né? Mas, sim, facilita, né? Que se você já conhece quem é Bilac, já conhece quem é Machado de Assis, quem é Graciliano Ramos, então você já tem isso não só para o Enem, para todos os outros vestibulares, isso economiza um tempo danado, mas toma cuidado, né? Porque é uma coisa que eu gosto de falar muito principalmente para as alunas, né? Vocês prefeririam um namorado gado ou um namorado que tem pensamento autônomo? Né? A maioria diz que prefere um namorado com pensamento autônomo. Uma ou outra diz que quer um namorado gado, não sei porquê, né? Ou seja, o bom escritor, e ele é tão bom que aparece numa prova, ele não é gado da escola literária. Então ele tem as características daquela escola literária, isso é não só para o Enem, para todos os outros vestibulares, mas o que fez com que ele se tornasse tão bom a ponto de estar numa prova? É que, além de ter essas características, ele tem um pensamento autônomo. Então, ele escapa, ele tem um algo a mais. Então, às vezes, por exemplo, saindo um pouco do propósito dessa live, a FUVEST ama fazer questões literárias, pegando justamente isso, frustrando. Então, olha, você que veio com essa informação decorada dessa escola literária, vou querer que você enxergue no texto desse cara uma coisa que foge da escola literária. Agora, vamos voltar para o Enem. Né? Então você tem, por exemplo, eu lembro de uma questão sobre Bilac, e o aluno decorou Bilac, é parnasiano. O parnasiano, o que acontece? Ele é alienado, não está preocupado com questões sociais, mas aí vem aquela questão, criança, ama o país em que nasceste, né? E é uma questão que era patriótica, que falava do patriotismo. Então te facilita a leitura, te facilita, economiza um tempo? Concordo, um baita tempo. É como se você focasse, opa, se é Bilac, então estou jogando fora todas as outras características que de forma alguma eu vou encontrar no Bilac, né? Ou todas as outras características que de forma alguma eu vou encontrar no Machado. Mas isso não vai me dispensar de ler atentamente o texto. Economiza o tempo? Sim, e muito. Mas continue lendo atentamente o texto. Sim. Sim. Não, eu falei assim, porque eu penso muito em tempo, né? O tempo é avaliado no Enem, né? Então, às vezes, o aluno tá numa correria, tá bem na prova de literatura, né? E às vezes
ele precisa ler rápido ou precisa ir direto para a resposta, né? Então, essa seria talvez uma tática interessante para ele. É uma tática. Porque eu penso assim, é uma tática. Interessante, né? Super interessante. Eu penso assim, Lau, porque, por exemplo, se você pega a prova do Enem, você vai fazer mais rápido do que um aluno, certo? Sim. Se eu pego a prova de biologia, a tendência é eu fazer a prova mais rápido do que um aluno. Por quê? Porque a gente tem mais conhecimento, certo? E quando a gente tem mais conhecimento, a gente consegue fazer com mais rapidez e o principal, confiança. Porque não adianta fazer rápido, né? Uhum. É aí que eu indico. Faça simulados. Faça simulados. Exato. Não Exato. só faça as provas. Tem aluno que acha bonitinho, cronometra o tempo, mas está em casa, né? Faça simulados. Tudo que é cursinho que se encontrar por aí. Eu fazia isso na minha época, né? Tudo que é cursinho, para treinar, para não chegar na prova e, sei lá, ficar atrapalhado por uma coisa que eu não esperava. Você já vai estar treinado. Então, é de novo, questão de disciplina, para você conhecer bem o funcionamento dessa prova. Exato, exato. Então o conhecimento é primordial, né? Para a rapidez e principalmente para a confiança do aluno. Exato. Que ótimo. Olá, daqui a pouco vai dar nosso tempo, então vou agilizar um pouquinho aqui, tá? Você poderia falar para nós, assim, para o aluno que está esperando aqui, alguma dica importante, algumas dicas? Na literatura, quem são os autores, assim, que ele deveria ter um conhecimento um pouco maior? Você conseguiria listar uns 5 autores aí, tipo assim, top 5 de literatura para o aluno? Já citei. 1, Machado. Machado, até eu anotei aqui já. Tem que saber, né? 2, toda a literatura da década de 1970. Não precisa estudar as características específicas dessa literatura, mas lembra de cada autor. Você tem que lembrar o quê? O que era a literatura marginal, a literatura de 70, né? A geração mimeógrafa. Vai estudar isso, pelo amor de Deus. A literatura da década de 70. Que mais? Os românticos. É interessante estudar esses românticos, não autor por autor, mas como é que eles trabalhavam essa questão do nacionalismo, da idealização, da preocupação com questões sociais. Então, estuda isso. Quem mais? Clarice Lispector. Né? Vai olhar para Clarice Lispector, como é que ela trabalha com as questões da análise psicológica. E entendendo Clarice, isso talvez te ajude a entender outros autores que vão, mais ou menos, pegar a vibe da Clarice. E quem eu indicaria? O Graciliano Ramos. Né? Pode ser que nem caia Graciliano, mas o comportamento do texto dele, da literatura que foi feita para fazer crítica social, né? Principalmente do Nordeste, vou me colocar do lado dos oprimidos, né? Vou me colocar do lado dos necessitados. Então, isso vai fazer com que, treinando o Graciliano, eu consiga entender os outros. E eu colocaria, acho que até fiz, eu sou de humanas, sou ruim para fazer conta, então meu top 5 tem 6, né? O Guimarães Rosa. Né? Então, esse Guimarães Rosa, da maneira como ele vai trabalhar com a poeticidade da linguagem, como é que ele vai trabalhar com a tal da prosa poética, como é que ele trabalha, ele recria o universo sertanejo. Então, esses são os top 5 de 6, né? Ô, Lau, e a literatura também contribui para a redação, né? Para o repertório sociocultural, o famoso repertório sociocultural, né? Exatamente, ela contribui muito, mas toma cuidado, né? Nada do que é forçado é bom. Então é ótimo trabalhar com repertório cultural, é ótimo, mas as minhas amigas que corrigem redação do Enem, da Unesp, elas falam o seguinte, olha, já determinaram isso faz uns 2 anos. Citar por citar, por exemplo, Balma, tem que ter Balma, tem que ter Balma. Isso pode fazer com que você perca ponto, porque isso foi classificado como um novo tipo de plágio. Né? Então, se você for citar, né, cita quando você sentir que tem segurança. Se pinta tudo na vida. Ficou inseguro. Será? Então não faça. Né? Será que esse autor tem a ver com o que eu estou abordando? Ou será que eu estou aqui apenas tentando exibir intelectualidade? Pintou a dúvida? Não, pintou dúvida, não faça. É que você faça com segurança. Só cite textos literários, só cite repertório cultural, filmes, documentários, poemas, se você se sentir seguro que realmente tem a ver. Não vai me fazer como um sujeito que o tema de redação era o que? A nova ordem mundial, citou Naruto. Eu queria ver qual foi a relação que ele fez com Naruto. A nova ordem mundial. Se conseguiu, ótimo, dou os parabéns para ele, mas não
faça nada, 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 nada forçado. É ótimo fazer essa referência literária, mas se você perceber que você consegue ter lógica, coerência com o teu texto. Não tente se exibir, não tente mostrar um conhecimento que no fundo você não tem. Né? Me faz lembrar aquele desenho do Mickey, né? O aprendiz feiticeiro. Às vezes pode ser um tiro no pé, às vezes pode ser uma coisa que vai destruir o seu texto. Que legal, velho. Sensacional essa ideia aí, viu, Lau? Obrigado. Ô, Lau, pra gente finalizar, cara, vai dar nosso tempo já. Passou rápido, né? A gente poderia marcar uma outra, né? Papo bom. Quem sabe, né? Quem sabe? Ô, Lau, aliás, se alguém quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no chat, que nosso tempo já está quase terminando, então manda aí que eu vou fazer para o Lau a sua dúvida. E Lau, eu gostaria de um top 5 conteúdo de língua portuguesa. Eu lembro que você falou de... não precisa, eu sei que você tem dificuldade em contar, então não precisa ser 5. Mas coloque aqueles conteúdos que você acha, essenciais. A escola não fala assim, não, esses ele tem que ir para a prova de linguagem sabendo. Tá. Falei para vocês, né? Variedades linguísticas. Todo ano, 3 questões, no mínimo, sobre isso. Imagina que você garantir 3 questões, né? Olha, eu não sei fazer conta, vamos lá. Mas vou tentar. Se você erra uma questão do Enem, 60 milhões de candidatos passam à sua frente. Então você consegue imaginar? Se você acerta 3, quer dizer, você vai passar à frente de quantos candidatos? 180 milhões de candidatos. Você vai passar só porque você garantiu 3 questões de variedades linguísticas. Estuda isso, né? Estuda isso. Tem 3 vídeos no meu canal falando sobre isso, mas não tem porque era tudo mato. Eu vou ter que regravar isso, porque, nossa senhora, que horror que está aquilo ali. Mas veja, você tem essas 3 questões de variedades linguísticas. No mínimo, por quê? Sobre funções da linguagem. Olha aí a peixaria, né? Ô, Oswaldo, peixaria galo. Ô, Oswaldo. Vamos lá pegar um peixinho com o galo. Bom, aqui, o salmão é de primeira linha, né, da peixaria galo, né? Mas, ao merchan. Então, você tem essas 3 questões sobre funções da linguagem, né? Eu diria, uma questão, no mínimo, sobre 3 questões sobre variedades linguísticas, uma sobre funções da linguagem, no mínimo uma, função poética, metalinguística, referencial, né? Uma questãozinha sobre elementos de argumentação, né? Então, veja, estude que procedimento aquele autor está usando para convencer você a tomar determinadas atitudes, né? Você vai ter uma questãozinha sobre função social do texto, né? Esse texto ele foi escrito dessa forma para quê? Para que serve? Em geral, são resenhas, né? Então, a função social é divulgar, é incentivar você a ler aquele livro, ouvir aquele álbum, assistir aquele filme. Tá? Então aqui a gente já tem 4. O que mais eles gostam de fazer? É perceber que tipo de palavra é usada para conectar ideias. Então você tem elementos de coesão. Isso também tem caído. Então isso é na área de língua. Tá? Então esses são os elementos, os top 5 que você vai ter que lembrar na parte de língua. Entendeu? Lau, sensacional. Gostaria de agradecer primeiramente sua presença. Sei que seu tempo é escasso. Você trabalha demais. Eu te acompanho, eu sei da sua vida doida. A gente tentou marcar essa live durante a semana, galera, mas o Lau dá aula das 7 da manhã até 10h50 da noite, praticamente todos os dias. Então, não tinha nenhum dia na semana que a gente conseguiria fazer essa live. E aí ele se dispôs a fazer num domingão. Então, agradecer, Lau, mais uma vez sua presença. Eu acredito que a galera conseguiu pegar várias dicas importantes aqui para essa prova. E agradecer, cara, sem palavras, para tudo que você já fez por mim, né? Me ajudou demais. Estamos na parceria há muito tempo, né? Trabalhando junto já há 20 anos, né? De professor, de aluno, a amigos de sala de aula. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu sempre aprendo muito com você e hoje não foi diferente. E eu que agradeço a confiança, né? E vocês, alunos, agradeço também a presença de vocês. E uma coisa que enobrece tanto a mim quanto ao Diego: estudem, planejem. E planejem, né? Sejam disciplinados e, acima de tudo, não
tenham vergonha de tirar dúvida com seus professores. Então, a fase que a gente tem muito aluno com cara de limão, chupou limão, né? Parece que esse cara tem aí na frente, me parando de dormir, usar celular, de conversar. E quando a gente pega um aluno, não tenha vergonha, isso nos alimenta, é o nosso combustível. O aluno interessado na matéria, que quer tirar dúvida, entre em contato com a gente mesmo, aqui mesmo no Instagram. Vocês não sabem como isso nos alimenta. Então, você vê, eu fico muito feliz vendo como o Diego está muito bem encaminhado, e era aquele aluno, eu não vou falar como ele é, mas É melhor, né? muito... É melhor, ó, nem fala que minha mãe tá assistindo a live aí, viu? Olha lá, Era Dona Liz Narras. excelente aluno, mamãe. Ai, ai, Lau, sensacional, muito obrigado mais uma vez. Bom descanso para você, fica com Deus. Todos nós. E a gente se encontra presencialmente aí na semana, tá bom? Falou. Beijo grande para você. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Boa semana. E a gente se vê na jugular do Enem. Tamo junto. Valeu!